No meio do nada, sob o sol escaldante do sertão, ela encontra um cavalo ferido, à beira da morte. Mas o que parecia apenas mais um fim, era, na verdade, o começo de algo que mudaria tudo. Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso, e talvez você não me veja mais. Então comente de qual cidade você me assiste, e se inscreve no canal para me dar uma força. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o luto, não é a dor. A dor todo mundo avisa. Cresci ouvindo que dói, que aperta, que o peito fica como pedra. E fica mesmo. Mas ninguém me avisou sobre o silêncio das pessoas ao redor. Esse silêncio que não é falta de palavra, é escolha. É a vizinha que desvia o olhar no caminho do açude. É o cunhado que para de aparecer no domingo. É a minha própria mãe que começa a me tratar com cuidado demais, como quem trata de uma coisa quebrada que pode machucar se você pegar errado. Meu marido, Geraldo, morreu numa manhã de março. Não foi doença demorada, não foi briga, não foi acidente com barulho. Foi o coração, um coração que simplesmente esqueceu de continuar. Ele tinha 31 anos e estava consertando a cerca do pasto quando o vizinho Dico o encontrou de bruços na terra vermelha, o chapéu ainda na cabeça, os braços abertos como se tivesse abraçado o chão de propósito. Geraldo era homem bom, calado, mas bom. Daqueles que não precisam falar muito, porque o que fazem já diz tudo. Acordava antes do galo, voltava quando o sol estava quase no chão e toda noite colocava a mão na minha cabeça antes de dormir, sem dizer nada. Só aquela mão pesada e quente como bênção. Depois que ele foi, eu fiquei com o silêncio do lugar dele na cama. E fiquei com a família dele. Isso foi meu erro. A sogra nunca me quis. Deixava isso claro do jeito que as mulheres do sertão deixam essas coisas. Não com briga, não com palavrão, mas com o feijão um pouco mais ralo no meu prato, com o meu nome pronunciado sempre um tom abaixo, como se não merecesse volume. O sogro não dizia nada, nunca disse nada sobre coisa nenhuma na vida dele. Era desse tipo. Mas foi meu próprio pai que me destruiu de vez. Fui pedir abrigo. Peguei o que cabia numa trouxa de pano, atravessei os 2 quilômetros de estrada de chão entre a casa dos Pereira e a casa dos Bezerra e bati na porta com o que me restava de dignidade. Era tarde. O sol estava caindo e pintando o céu daquela cor de brasa que o sertão faz quando quer parecer bonito antes de escurecer tudo. Meu pai abriu a porta, me olhou de cima a baixo e, sem me deixar entrar, sem me oferecer nem água, disse: "Essa mulher traz morte. Não entra." Minha mãe estava atrás dele. Eu vi os olhos dela. Vi que ela queria dizer alguma coisa. Pelo menos foi o que precisei acreditar para conseguir virar e ir embora. Vi e fingi que sim, que ela queria. Porque o silêncio dela, do jeito que ficou parada, sem se mover enquanto meu pai fechava a porta, esse silêncio era o tipo de coisa que, se eu deixasse pousar em mim de verdade, eu não conseguia mais andar. E eu precisava andar. Então andei. A noite veio rápido, como sempre vem no sertão quando a gente não quer que venha. Primeiro o azul escurece, depois some, e de repente é só preto e estrela, e o barulho dos grilos que parece crescer à medida que o silêncio humano aumenta. Eu andava na beira da estrada de chão, a trouxa no ombro, os pés já doendo na sandália velha, e pensava em nada, não por força, por necessidade. Quando a dor é grande demais, a cabeça faz uma misericórdia e apaga. Fica só o corpo funcionando no automático. Pé aqui, pé ali, respira, continua. Dormi naquela noite debaixo de uma gameleira na beira do caminho. Dobrei a trouxa como travesseiro. Olhei o céu por um tempo. E quando fechei os olhos, não rezei, não chorei. Não pensei no Geraldo, nem nos meus pais, nem no que ia acontecer comigo. Fiz uma coisa só, decidi que ia abrir os olhos de manhã. Isso era o máximo que eu conseguia prometer para mim mesma. Os dias que vieram depois foram de um tipo de cansaço que não tem nome certo em português. É um cansaço que não é só do corpo, embora o corpo também estivesse dando sinais que eu preferia ignorar. É um cansaço de alma, de propósito, de razão. Eu caminhava porque parar
era pior. Pedia água nas casas que encontrava e recebia às vezes com bondade, às vezes com desconfiança, quase sempre com aquele olhar de quem quer que você vá logo embora. Comia o que davam, um pedaço de carne seca aqui, uma broa de milho ali, um resto de angu que tinha sobrado do almoço de alguém. O sol do sertão naquele mês era daqueles sem misericórdia. Não era o calor que a gente reclama no quintal esperando a chuva. Era o calor que seca por dentro, que ressequece o lábio, que faz a garganta arder, que tira o pensamento claro e deixa só um zunido quente no lugar. A poeira vermelha subia com cada passo, grudava no suor, ia descendo pelo pescoço, entrando na boca. O capim à beira da estrada estava amarelo e dobrado, rendido. Até os urubus pareciam não ter energia para planar direito. Ficavam pousados em galho seco, me olhando passar com aquela paciência que me deixava desconfortável. Na quarta tarde, as pernas simplesmente não quiseram mais. Não foi uma decisão. Foi uma comunicação do corpo, direta e sem apelação. Sento aqui. Sentei na beirada de uma ribanceira, a trouxa no colo, e fiquei olhando a estrada de terra se espraiando até sumir no calor. Não passava carro, não passava gente. Era eu e o sol e o vento seco que de vez em quando sacudia o capim e levantava mais poeira, como se o próprio ar estivesse com raiva de alguma coisa. Foi quando vi a casa. Estava longe, mal aparecendo atrás de um renque de juremas tortas, quase da mesma cor da terra, como se estivesse tentando se esconder. Telhado de telha colonial, metade quebrado. Parede de adobe, com rachaduras que davam para enfiar a mão. Uma janela sem vidro. Só o batente de madeira escurecida pelo tempo, balançando devagar com o vento como um braço preguiçoso acenando. Ninguém morava ali. Isso era óbvio do tamanho da distância. Mas tinha teto, e naquele momento, teto era o suficiente. Me levantei, cruzei o pasto ressequido, desviando das tocas de formiga e dos galhos secos que estalavam sob os pés. Cheguei à porta. Não havia porta, só o vão, e entrei. O cheiro era de abandono. Tempo parado, madeira velha, terra que nunca seca direito. Tinha um fogão de barro num canto já sem tampas, com um ninho velho de passarinho dentro. Uma prateleira pregada na parede com 2 potes de barro sem tampa. O chão, de terra batida, tinha aquelas marcas de uso que ficam para sempre. O caminho desgastado entre a porta e o fogão. O lugar onde uma cadeira ficou anos no mesmo ponto. Um círculo mais escuro, onde provavelmente uma mesa redonda existiu. Alguém tinha vivido ali. Não sei por que aquilo me pegou de um jeito diferente. Não era tristeza. Tristeza eu já estava carregando tanta que não cabia mais. Era outra coisa. Uma sensação estranha de que o lugar ainda guardava alguma coisa das pessoas que tinham estado ali. Como se as paredes tivessem memória, como se o ar ainda tivesse o cheiro de alguma coisa que foi cozinhada num domingo distante. Coloquei a trouxa no canto mais seco. Sentei no chão com as costas na parede fria. E por primeira vez em muitos dias, não precisei me mover. A noite chegou mansinha, com aquele roxo que o sertão bota no céu antes do escuro total. Ouvia o vento lá fora, conversando com a Jurema. Ouvia um besouro batendo asa na escuridão. Ouvia meu próprio coração, mais quieto do que eu esperava. Não do jeito tranquilo, mas do jeito de quem está cansado demais até para bater com força. Fechei os olhos. Não prometi abrir de manhã. Dessa vez, não consegui prometer nem isso. A primeira noite naquela casa foi de um silêncio que pesava. Não o silêncio bonito que a gente às vezes encontra no campo, aquele que parece descanso, que faz a gente respirar fundo e soltar devagar. Era o outro, o silêncio vazio, sem fundo, que faz a cabeça ir a lugares que de dia a gente consegue evitar. Fiquei deitada no chão de terra batida com a trouxa embaixo da cabeça, olhando o teto pela escuridão, ouvindo o vento passar pelas frestas da parede com um assobio fino e contínuo, como alguém que uiva baixinho sem parar. Pensei no Geraldo. Não foi uma escolha. Nunca é. A memória do luto não pede licença. Ela aparece quando quer,
do jeito que quer, e você só pode deixar passar como deixa a tempestade passar. Pensei na mão dele na minha cabeça antes de dormir. Pensei na voz dele, grossa e pouca, chamando meu nome do lado de fora quando voltava do campo. Pensei no cheiro de terra e suor que ele trazia na camisa. E pensei, como pensei muitas vezes naqueles dias de estrada, que talvez meu pai não estivesse tão errado. Não que eu trouxesse morte de propósito, mas que ela me seguia, isso seguia. Geraldo foi, e eu fiquei, que às vezes parecia a pior das sortes. Adormeci sem perceber, porque o sono veio do tipo que não avisa, que apaga a gente no meio de um pensamento. Na segunda noite, choveu um pouco. Entrou água por 2 rachaduras no teto e eu tive que mover a trouxa e dormir num canto diferente, mais apertado, com o joelho quase na parede. Mas a chuva também trouxe frescor, e com o frescor veio algo parecido com alívio, e com o alívio veio um sono mais fundo, menos cheio de pensamento. Na terceira noite, o vento voltou, mas diferente. Não era mais aquele assobio fino de antes. Era um vento com peso, com intenção, que sacudia as paredes da casa como se estivesse testando a resistência delas. As telhas rangiam lá em cima com um barulho de osso partido. A madeira do batente da janela batia sem parar, um ritmo irregular que não deixava a cabeça descansar. Do lado de fora, as juremas se curvavam tanto que os galhos raspavam o chão. Eu podia ouvir isso, aquele arranhar suave e contínuo, como unhas na terra. Sentei no chão com os joelhos no peito e fiquei assim, esperando. Foi nessa noite que tomei a decisão. Não foi uma decisão dramática, não houve choro, nem discurso comigo mesma. Foi calma, quase fria, do tipo que só vem quando a pessoa já passou da fase da desesperança e chegou em algo do outro lado, que não é paz, mas é aceitação. Decidi que ao amanhecer eu ia embora. Não sabia para onde, não importava para onde. Ficar ali era morrer devagar, e se eu ia morrer de qualquer jeito, preferia morrer andando. Pelo menos andando eu ainda era alguém que estava tentando alguma coisa. Fechei os olhos com essa decisão assentada no peito como pedra no fundo de rio. E foi então que eu vi. No começo achei que era o vento fazendo alguma nova travessura, arranjando um galho ou uma pedra para bater em algum lugar. Mas não, o som era diferente. Tinha cadência, tinha peso. Tinha, e isso eu percebi devagar, com aquela atenção aguçada que só a escuridão e o medo desenvolvem na gente. Tinha vida, um passo, depois outro, pesado, lento, irregular, como quem está andando com cuidado ou com dificuldade. Fiquei parada sem respirar, com o coração batendo no pescoço. Olhei para o vão da porta. Não havia porta, só a abertura na parede. E vi que lá fora o céu já estava naquele cinza escuro que antecede o amanhecer. Quando não é mais noite, mas ainda não é dia. Quando o mundo parece suspenso entre 2 estados. E no meio desse cinza havia uma silhueta, grande, imóvel, alta demais para ser pessoa. Fiquei olhando sem entender, tentando organizar o que os olhos estavam mandando para o cérebro. E o cérebro demorou um pouco, porque a coisa mais racional que eu esperava ver parada na porta de uma casa, abandonada no meio do sertão, de madrugada, durante uma ventania, não era aquilo. Era um cavalo, parado, me olhando. Não estava dentro, não estava fora. Estava exatamente no limiar, com a cabeça grande e escura recortada contra o céu cinzento, as narinas se movendo devagar. Não bufou, não mexeu as orelhas com aquele nervoso que cavalo tem quando está assustado. Só ficou ali, com uma quietude que parecia deliberada, como se tivesse chegado ali com propósito e soubesse que eu precisava de um momento para entender isso. Me levantei devagar. Ele não se moveu. Dei um passo em direção à porta. Ele continuou parado. Dei mais um, até estar a 3 metros dele, com o vento batendo no meu rosto e o cheiro do animal. Aquele cheiro quente de pelo e suor seco chegando junto. Foi quando vi o ferimento. Na perna dianteira direita tinha um corte. Não era pequeno.
Estava aberto com aquela carne escura que ferimento antigo tem, sem sangue fresco, mas também sem sinal de cura. Ele devia estar carregando aquilo há dias. E mesmo assim estava ali em pé, com aquele porte que os cavalos têm, como se a dor fosse uma coisa que ele tinha decidido não deixar dobrar sua postura. Alguma coisa em mim reconheceu aquilo. Não sei explicar direito. É daquelas coisas que a gente sente antes de pensar. A visão daquele animal ferido, mas de pé, sozinho no escuro, mas sem o desespero de bicho perdido, era como olhar num espelho torto. Via algo de mim ali, e não era confortável, e exatamente por não ser confortável, era verdadeiro. A decisão foi simples e idiota ao mesmo tempo. Eu mal tinha água. Tinha um pano velho que usava para proteger os ombros do sol. Não tinha remédio, não tinha sal, não tinha nada que uma pessoa de juízo usaria para cuidar de um ferimento de cavalo. E eu estava planejando ir embora ao amanhecer. Cuidar daquele animal não fazia o menor sentido prático. Mas ele me olhou. E juro que não estou inventando romance nisso. Estou tentando contar do jeito que foi. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e escuros que os cavalos têm, que parecem fundos demais para serem de bicho, e alguma coisa dentro de mim disse: não, não vai embora agora. Fui buscar o cantil que ainda tinha um fundo d'água. Molhei o pano velho. Ajoelhei na frente da perna ferida devagar, sem movimento brusco, falando baixinho. Não palavras, só aquele murmúrio sem sentido que a gente faz quando quer dizer para alguém que não vai machucar. Ele ficou parado. Limpei o ferimento com o que tinha. O pano ficou escuro. Amarrei em volta da perna com um nó que não era perfeito, mas era o melhor que eu conseguia fazer com 2 palmos de tecido velho. A ventania continuou lá fora. Eu fiquei agachada do lado dele por um tempo que não sei medir. Ele ficou parado. De vez em quando baixava o pescoço e ficava com o focinho perto da minha cabeça, respirando devagar, aquele bafo quente chegando na minha orelha. E eu pensava: se isso é a última coisa que faço de útil nessa vida, tudo bem. Que pelo menos tenha sido isso. Quando a claridade chegou, eu tinha adormecido, sentada com as costas na parede externa da casa, o queixo no peito, os braços cruzados no frio que a madrugada deixa antes de ir. Abri os olhos. O cavalo não estava mais lá. Olhei para todos os lados. O pasto seco, as juremas, a estrada de chão que sumia na curva. Nada, só a marca de cascos na terra vermelha e o pano amarrado que estava no chão, como se tivesse escorregado ou sido tirado. Fiquei parada um momento. Depois entrei, peguei a trouxa e saí. Ia embora. Era o que tinha decidido. O cavalo foi um momento estranho daquela noite. Talvez sonho, talvez confusão de mente cansada. E a vida continuava precisando ser vivida, ou pelo menos tentada. Andei pela estrada de chão, a trouxa no ombro, o sol já começando a esquentar pela esquerda. Andei uns 100 metros, talvez 200, e então parei, porque ele estava lá, parado no meio da estrada à minha frente, a uns 20 metros, me olhando. A perna não tinha o pano, mas também não estava sangrando. Estava de pé, firme, com aquela postura quieta de antes, e ficou me olhando por um tempo que pareceu longo. Então, deu meia volta. Andou alguns passos. Parou. Olhou para trás. Fiz o que qualquer pessoa sensata não faria. Fui atrás. Não por coragem, não por fé. Fui porque havia algo naquele gesto. Aquele parar, olhar, esperar, que parecia linguagem. E eu estava tão vazia de qualquer outra coisa que fazer, que uma linguagem que eu não entendia ainda assim, parecia melhor que o silêncio da estrada indo para lugar nenhum. Ele me levou por um caminho que eu não teria encontrado sozinha. Um atalho entre o pasto morto e um cerradinho de aroeiras, por uma terra que parecia mais dura que o resto, mais compacta, cor de tijolo queimado. Andamos talvez 20 minutos. Ele parou num ponto que não tinha nada de diferente dos outros pontos ao redor. Mesma terra, mesmo capim ralo, mesma poeira. Mas aí ele baixou o focinho até quase tocar o chão. E ficou assim. Eu olhei para a terra, ajoelhei, coloquei a palma da mão no chão como quem procura alguma coisa que não sabe bem o que é.
E percebi, devagar, com aquela incredulidade de quem está com medo de acreditar cedo demais, que a terra ali estava diferente. Não quente como o resto, levemente fria, e com uma consistência diferente embaixo da palma, como se cedesse 1 milímetro a mais que devia. Peguei um galho seco e comecei a cavar. Cavei com o galho até não aguentar mais. Aí usei as mãos. As unhas foram quebrando, as palmas foram arranhando. O sol estava alto quando o chão ficou úmido, e quando a umidade virou um fio de água, escuro e fino subindo pela terra revolvida, eu larguei tudo e fiquei olhando com uma emoção que não sei chamar de alegria, porque era grande demais para esse nome. Era água. Levei a mão úmida à boca. Tinha gosto de terra e de tempo, mas era água. Quando levantei os olhos, o cavalo já não estava mais lá. E eu fiquei parada, com as mãos sujas e molhadas, o sol batendo nas costas, olhando o lugar onde ele tinha estado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não consegui, mas entendi uma outra coisa, menor e maior ao mesmo tempo. Não ia embora, não ainda. Voltei para a casa com as mãos ainda sujas de terra úmida e uma coisa estranha no peito. Não era esperança. Esperança tem leveza, tem aquele jeito de flutuar que a gente sente quando algo bom parece possível. O que eu sentia era mais pesado que isso. Era mais parecido com obrigação, como se ao encontrar aquela água, eu tivesse firmado um acordo com alguma coisa que eu não sabia nomear e agora precisava honrar. Não podia mais simplesmente ir embora. Tinha visto algo que não podia desver, tinha colocado a mão naquilo e tirado água, e a água era real, e o real cria responsabilidade. Passei o resto daquele dia melhorando o buraco. Cavei mais, com o galho primeiro e depois com uma pedra chata que achei perto das juremas, boa para raspar a terra em camadas. O sol foi rodando devagar lá em cima e eu fui cavando, parando para beber do fio d'água que ia crescendo aos poucos e cavando de novo. Quando o sol chegou no lado do poente e ficou daquela cor de cobre que o fim de tarde sertanejo faz, eu tinha um buraco de uns 50 centímetros de profundidade, com água subindo até a metade, escura e fria e viva. Não era muito, mas era meu. Deitei naquela noite com o corpo inteiro doendo, as costas, os joelhos, as mãos em carne viva, e dormi de um jeito que não dormia fazia tempo. Um sono sem sonho, sem pensamento, sem aquela vigília de fundo que a angústia mantém mesmo quando a gente fecha os olhos, o tipo de sono que só o corpo muito usado consegue alcançar. Na manhã seguinte, o cavalo estava de volta. Estava do lado de fora quando abri os olhos, parado perto da parede, no canto de sombra que a casa ainda fazia naquela hora cedo. Quando me aproximei, ele não recuou, mas também não me deixou tocar. Ficou no limite exato entre aproximar e afastar, como se soubesse precisamente onde a linha estava e não tivesse intenção de cruzar em nenhuma direção. Tentei oferecer um punhado de capim que tinha arrancado na beira do buraco. Ele olhou para o capim, olhou para mim e não pegou. Não era rejeição, não tinha aquele gesto de recuo que bicho faz quando não quer algo. Era mais como se a oferta não fosse necessária. Como se ele não precisasse de nada de mim além da minha presença, ou talvez além da minha atenção. Aquilo me incomodou de um jeito que demorei para entender. Os animais que eu conhecia, cachorro, gato, os bois do pasto, sempre queriam comida. A comida era a linguagem principal, era o modo de dizer estou aqui, confio, sou seu. Um animal que não aceita comida é um animal que não precisa da sua afeição para nada. E um animal que não precisa da sua afeição, mas continua aparecendo, é um animal que está ali por outro motivo. Qual motivo? Eu ainda não sabia, mas fiquei observando enquanto ele virava e andava devagar em direção ao cerradinho de aroeiras, aquele passo lento, mas estável que tinha. E fui atrás, como da vez anterior, porque já havia aprendido que era isso que se fazia. Dessa vez, ele me levou para o outro lado da propriedade. Se é que propriedade era a palavra certa para aquele pedaço de terra que eu estava habitando sem permissão de ninguém.
Cruzamos um pasto que devia ter sido bom um dia, quando havia gente para cuidar, mas que agora estava tomado pelo capim seco e pelo João Ninguém crescendo onde não devia. No fundo do pasto, encostado numa ribanceira de barranco, havia uma estrutura baixa que eu não tinha visto antes, ou não tinha prestado atenção, que às vezes dá no mesmo. Era um depósito, pequeno, de adobe, com a porta de madeira fechada por uma tranca de pau, encaixada em 2 grampos enferrujados. O teto era baixo, de zinco velho, que devia fazer um calor de assar lá dentro quando o sol pegava de frente, mas estava de pé. E a tranca, quando puxei, cedeu sem grande esforço. O pau estava ressecado, mas não apodrecido. Abri a porta. O cheiro que saiu era de tempo guardado, seco, com uma pontada de algo orgânico que no primeiro segundo assustou, mas logo reconheci como o cheiro de grão seco, de semente, de coisa plantável, esperando sua hora. Deixei os olhos se acostumarem com a escuridão de dentro. Lá fora, o sol estava branco de tão forte, e fui vendo aos poucos. Havia latas enfileiradas numa prateleira de tábua. Havia sacos de juta dobrados num canto, a maioria vazia, mas 2 ainda com algum peso. Havia um cabo de enxada encostado na parede sem a cabeça de ferro. Havia um balde de zinco com a alça torta, mas inteira, e havia, numa lata de Nescafé que alguém tinha fechado com cuidado, vedando a tampa com cera de vela, sementes. Abri a lata com cuidado. Eram feijões. Feijão de corda, pelo tamanho e pela cor. Aquele bege claro com listras escuras que eu conhecia desde menina, que minha avó plantava em fileira na beira do quintal todo começo de setembro. Tinha também milho, grãos duros e amarelos que rolaram pela palma da minha mão quando inclinei a lata. E tinha uma terceira coisa, menor, que demorei a identificar. Sementes de abóbora, achatadas e claras, uma quantidade razoável. Fiquei olhando para aquilo tudo na palma da mão. Sementes guardam uma promessa que é quase cruel. Elas existem como potencial puro. Não são ainda o que podem ser, mas carregam dentro delas tudo o que um dia podem virar. Comer aquelas sementes significava matar a promessa delas. Plantá-las significava apostar tudo numa chuva que eu não sabia se vinha, numa terra que eu não sabia se aceitava, num tempo que eu não sabia se tinha. Mas guardar era a única coisa que certamente não funcionaria. Fechei a lata. Peguei o balde de zinco. Peguei os 2 sacos de juta que tinham peso. Dentro havia ferramentas enferrujadas, uma foice pequena, um ancinho sem 2 dentes, coisas que serviam. Saí do depósito e olhei para o campo à minha frente. O cavalo já tinha ido, como sempre. Passei os dias seguintes conhecendo aquele pedaço de terra do jeito que se conhece um rosto. Devagar, com atenção, notando o que não aparece de primeira. Aprendi onde o sol batia mais forte e onde a sombra durava mais. Aprendi onde o chão era mais duro e onde cedia um pouco, indicando que ali embaixo talvez houvesse umidade guardada. Aprendi os sons daquele lugar, o farfalho seco das juremas quando o vento passava nelas, o pio distante de algum pássaro que eu não via, mas que aparecia todo fim de tarde, o rangido da telha solta que de noite parecia conversa. Limpei o interior da casa com o que tinha. Varri com um galho de vassourinha. Tirei o ninho velho do fogão de barro. Limpei a câmara de dentro com um pano úmido. Descobri que o fogão ainda funcionava. A estrutura estava boa. Só faltava lenha e uma panela. Lenha encontrei sem dificuldade no mato ao redor. Panela encontrei no depósito, esquecida atrás dos sacos. Uma panela de ferro fundido com a alça quebrada que funcionava muito bem se você usasse um pano dobrado para segurá-la. O cavalo aparecia, nem todo dia, e nunca quando eu estava esperando. Aparecia quando eu menos esperava. Uma tarde que eu estava me sentindo particularmente mal, sentada na soleira, sem energia para nada, e de repente ele estava ali no pasto, olhando para mim. Uma manhã em que eu tinha acordado com aquela angústia surda, sem causa específica, que é a pior de todas. E quando saí lá, estava ele perto da aroeira grande. Nunca ficava muito tempo,
Nunca aceitava comida, nunca deixava tocar, mas aparecia. E cada vez que aparecia, eu me levantava. Não sei se por força própria ou porque ficar sentada quando ele estava me olhando parecia errado. O fato é que eu me levantava e fazia alguma coisa. Ia verificar o buraco de água, ia limpar mais um pedaço da casa, ia organizar as sementes contando e recontando como quem reza. Foi numa dessas contagens que tomei a decisão. Fui até o pasto numa tarde de sol alto, com a lata de Nescafé e a foice pequena. Limpei uma faixa de terra perto do ponto onde havia encontrado a água. Supus que ali o solo guardasse mais umidade, mesmo em seca, que havia alguma veia d'água correndo por baixo que eu não via, mas que estava ali. Capinei. Revirei a terra com um pau pontudo, quebrei os torrões maiores com as mãos. Era uma terra difícil, seca, cor de tijolo, que resistia à perturbação com aquela teimosia de coisa que ficou fechada tempo demais. Mas a terra sempre cede no final. Isso aprendi trabalhando desde criança. Plantei os feijões primeiro, em covas espaçadas, 3 sementes por cova, cobertas com um punhado de terra solta. Depois o milho, em fileiras, mais profundo. A abóbora em volta, nas bordas da área capinada, porque a abóbora gosta de espaço e de seguir seu próprio caminho. Quando terminei, fiquei de pé olhando para o pedaço de terra revolvida. Não tinha nada de bonito ali. Era feio, irregular, cheio de torrão. Uma horta de pobre feita com ferramenta quebrada e mão calejada. Mas estava plantado, e aquilo era uma aposta diferente de tudo que eu tinha feito até ali. Não era só sobreviver o dia de hoje. Era acreditar que existiria um amanhã suficientemente longo para ver aquilo crescer. Nunca tinha feito algo assim antes. Nunca tinha precisado acreditar assim antes. A chuva não veio. 1 semana, 2. O céu ficava carregado de vez em quando. Nuvens escuras que chegavam do sul com toda a promessa do mundo. E eu ficava na soleira olhando para cima, com aquela mistura de esperança e súplica que a gente sente quando depende de algo que não controla. Mas as nuvens passavam, descarregavam talvez quilômetros adiante ou sumiam sem explicação, e o céu voltava àquele azul duro e sem misericórdia do sertão em seca. Eu regava com o que tinha. Toda manhã e toda tarde fazia a caminhada até o buraco e voltava com o balde de zinco torto, cheio de água escura. Regava com cuidado, pouco em cada cova, fazendo durar. A água do buraco ia crescendo devagar. Nunca muito, nunca o suficiente para eu parar de me preocupar, mas sempre o bastante para não secar de vez. Era como se a terra fosse dosando o que dava com a mesma cautela que eu usava para receber. No 15º dia após o plantio, brotou o primeiro feijão. Foi de manhã cedo, quando a luz ainda estava horizontal e dourada. Fui regar e vi ali, saindo da terra como pequena afirmação verde, o primeiro cotilédone dobrado empurrando para cima. Fiquei olhando por um tempo longo. Não era muito. Era só um broto, uma coisinha verde e frágil que qualquer geada ou qualquer praga podia acabar em meia hora. Mas era vivo. Tinha saído de uma semente que eu tinha colocado com a mão, naquela terra que eu tinha preparado com ferramenta quebrada, naquele lugar que alguém tinha abandonado e eu tinha escolhido ficar. Tinha crescido por causa de mim. Sentei na beira do canteiro e chorei. Não foi um choro de tristeza, embora a tristeza também estivesse ali, que ela nunca estava completamente ausente. Foi um choro de alívio, de confirmação de algo que eu tinha apostado sem certeza nenhuma. Como quando você faz uma pergunta com medo da resposta e a resposta é boa. A terra tinha aceitado a semente. E aquilo significava mais do que uma planta crescendo. Significava que eu tinha feito uma coisa certa naquele lugar, que eu tinha sido capaz de dar vida a alguma coisa. E isso, naquele momento, era tudo que eu precisava saber. A noite mais pesada veio sem aviso, como as noites pesadas geralmente vêm. Eu estava dentro da casa, o fogo baixo no fogão de barro, cozinhando um punhado de farinha com água que ficava uma papa rala, mas quente, quando ouvi o vento mudar de tom. Não foi gradual.
Foi repentino, como uma porta batendo num corredor vazio. O vento ficou quente antes de ficar frio, e aquele calor breve no meio da noite tem um nome que a gente do sertão conhece. É o vento que precede o temporal. Saí para olhar o céu. Estava preto. Não o preto comum da noite sem lua, um preto com profundidade, com aquela cor de nuvem carregada que absorve qualquer claridade restante. E no horizonte, longe, havia um clarão baixo e silencioso. Não ouvi trovão, mas o clarão estava lá, pulsando devagar, como respiração. E então eu vi o cavalo. Mas dessa vez era diferente. Ele estava no meio do pasto. E mesmo na escuridão eu conseguia perceber que algo não estava certo. A postura, aquela que eu já tinha aprendido a reconhecer, ereta, quieta, certa de si mesma, tinha mudado. Ele estava com a cabeça baixa, muito baixa, quase no chão. As pernas dianteiras levemente afastadas, como quem está se equilibrando com esforço. Quando andou alguns passos em minha direção, o passo era vacilante. Aquele mesmo passo que eu tinha visto na primeira noite. Mas pior, muito pior. Corri até ele sem pensar. Perto vi que estava suando, mesmo com o frio que estava chegando com o vento. O pelo estava úmido, os flancos se movendo rápido demais para um animal parado. E quando ele levantou a cabeça para me olhar, havia algo diferente nos olhos. Aquela fundura calma que eu conhecia estava lá, mas havia também algo que eu nunca tinha visto ali antes. Cansaço. Não cansaço de quem trabalhou muito no dia. Era um cansaço de fundo, de quem carregou algo por tempo demais e estava chegando no limite do que conseguia carregar. Alguma coisa apertou dentro de mim com força. Corri de volta para a casa. Peguei o pano mais limpo que tinha, aquele que eu guardava com cuidado para situações de necessidade. Peguei o balde e fui até o buraco encher d'água. Voltei correndo, com o balde na mão e o vento já frio agora, aquele frio que anuncia chuva. Fiquei do lado dele por toda aquela madrugada. Molhei o pano e passei no pescoço, nos flancos, nas pernas. Falei baixinho, as mesmas palavras, sem sentido de sempre. Aquele murmúrio de presença que é tudo que às vezes a gente pode oferecer. Quando ele tentava baixar as pernas para deitar e eu temia que não conseguisse levantar de novo, eu ficava do lado empurrando o flanco de leve, falando, chamando de volta. Não sei se fiz alguma diferença fisiológica, mas ele ficou de pé. O temporal chegou ao amanhecer. Primeiro o trovão, aquele ronco longo que rola pelo céu de ponta a ponta, como se o próprio ar estivesse gemendo. Depois, o vento grosso, com cheiro de terra molhada que ainda estava longe, mas vinha rápido. E então, a chuva. Não foi chuva de mansinho. Foi aquela chuva do sertão que, quando decide cair, cai de uma vez, como se o céu estivesse pagando uma dívida atrasada com juros. Caiu grossa, barulhenta, abrindo sulcos na terra seca, fazendo a poeira vermelha sumir em segundos e revelando uma cor de terra escura que eu nunca tinha visto ali antes. Fiquei do lado de fora com a chuva caindo em mim, segurando o flanco do cavalo, encharcando até o osso, e não me movi. Quando o dia clareou de vez, com aquela luz limpa que só existe depois de chuva forte, eu olhei para o canteiro. A terra escura estava reluzindo. E entre os brotos que já tinham crescido, maiores do que eu tinha percebido, porque a gente que cuida de perto às vezes não vê o quanto cresceu, havia água empoçada, brilhando. Virei para falar com o cavalo, mas ele não estava mais lá. Olhei para todos os lados, o pasto molhado, as juremas escorrendo, a estrada de chão virada em barro. Nada. Só as marcas dos cascos na lama que a chuva que ainda caía fraca ia apagando enquanto eu olhava. Fiquei parada na chuva por um momento. Então entrei, sentei na soleira com os pés no chão molhado e percebi que estava tremendo, não de frio. Era outro tipo de tremor, aquele que vem quando a tensão de muito tempo sai de uma vez, quando o corpo finalmente acredita que o perigo passou e deixa escapar o que estava segurando. Fiquei assim até a chuva parar de vez. E quando parou, e o sol apareceu entre as nuvens que iam embora, havia um cheiro no ar que é o mais bonito que conheço neste mundo. Terra molhada depois de seca longa.
Um cheiro que é promessa e gratidão ao mesmo tempo, que enche o pulmão de uma forma que quase dói, de tão completo. Levantei, fui até o canteiro. Os brotos estavam eretos, limpos, brilhando. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que levei um momento para reconhecer, porque era uma coisa que eu tinha esquecido de como era por dentro. Era pertencimento. Aquele pedaço de terra me conhecia, e eu conhecia ele, e isso, pensei, talvez fosse o suficiente. Eles chegaram numa manhã de céu limpo, semanas depois da chuva. Eu estava no canteiro quando ouvi o barulho. Primeiro o ronco distante de um motor, depois o estalo de galho seco que carro faz quando entra por estrada que não é estrada, empurrando o mato com a lataria. Levantei e fiquei parada com a enxada na mão, o coração acelerado daquele jeito específico que acelera quando a gente está em lugar que não é seu e de repente percebe que os donos podem estar chegando. Pensei em fugir. Não vou mentir. O pensamento veio rápido e concreto, como reflexo de quem aprendeu que chegar antes de ser expulsa é sempre melhor que esperar a expulsão. Mas fiquei. Não por coragem. Foi uma coisa mais simples e mais estranha. Olhei para o canteiro, para os pés de feijão que estavam crescidos e bonitos, para os brotos de milho já com mais de palmo de altura, e pensei que não conseguia simplesmente ir embora daquilo. Não depois de tudo que tinha custado para estar ali. Então fiquei. O carro parou na frente da casa. Era um Gol velho, branco, cheio de amassado na lateral direita, com um galho de aroeira preso no para-choque de tanto entrar em estrada sem estrada. Ficou um momento com o motor ligado ainda, e eu fiquei no canteiro segurando a enxada, como se ela fosse alguma forma de documento que comprovasse que eu tinha um motivo para estar ali. A porta do motorista abriu primeiro. Era um homem velho, não velho de envelhecido, velho de vivido, que é diferente. Baixo, moreno de sol, com aquelas mãos que os homens do campo têm, grandes demais para o corpo, cheias de nó e caloso. Usava calça de brim surrada e uma camisa de botão que devia ter sido boa um dia. O chapéu de couro ele tirou quando desceu do carro, num gesto que parecia automático, de respeito, como quem chega em lugar que significa algo. Ele me viu e parou. Não foi um olhar de raiva. Foi um olhar de surpresa. E dentro da surpresa havia outras coisas que eu não sabia nomear ainda, camadas que eu só fui entender depois. A mulher desceu do outro lado. Era miúda, menor que ele, com cabelo grisalho preso num coque simples. Vestia uma blusa de flor clara e carregava na mão uma bolsa de tecido, daquelas que a gente usa para a feira. Quando me viu, ela não parou. Ela veio. Andou direto na minha direção, com aquele passo de mulher que não tem tempo a perder, e eu me preparei para o que estivesse chegando. Xingamento, ordem para sair, qualquer coisa. Mas ela parou a uns 2 metros e ficou me olhando. Me olhou de um jeito que nunca fui olhada naquela época. Não com desconfiança, não com pena, não com aquele escaneamento rápido de quem está avaliando se você é problema ou não. Me olhou como quem está tentando reconhecer alguém. Como quem olha para uma fotografia antiga tentando lembrar onde viu aquele rosto. Como se chama? Ela perguntou. A voz era baixa, um pouco rouca, de quem já chorou muito, e o choro deixou marca até na voz. Teresa, respondi. Teresa Bezerra dos Santos. Ela repetiu meu nome em voz baixa, como quem experimenta o sabor de uma palavra nova. O homem tinha chegado perto também. Ficou do lado dela com o chapéu na mão, olhando para o canteiro. Ficou um tempo longo, olhando sem dizer nada. E quando virou para mim, havia uma expressão no rosto que eu reconheci. Porque é a expressão que eu mesma tinha quando encontrei o primeiro broto verde saindo da terra. Era a expressão de quem vê alguma coisa que não esperava mais ver. Quem plantou isso? Ele perguntou. Eu? Disse. Sozinha? Sozinha. Ele assentiu devagar. Botou o chapéu de volta na cabeça e ficou em silêncio, olhando para o canteiro e para a casa e para a terra ao redor, com aquele olhar que percorre tudo como inventário.
Não de dono contando o que tem, mas de alguém que está reconhecendo o que perdeu e tentando entender o que encontrou no lugar. Antônio, ele disse de repente, estendendo a mão. Apertei. Generosa, disse a mulher do lado, sem estender a mão, mas com um aceno de cabeça que valia mais que aperto de mão. Ficamos os três parados no meio daquela terra, com o sol já esquentando e os pássaros fazendo barulho nas juremas, e ninguém disse nada por um momento que pareceu longo. Era um silêncio diferente dos silêncios que eu tinha vivido até ali. Não era o silêncio vazio do abandono, não era o silêncio pesado da rejeição. Era o silêncio de três pessoas que ainda não sabem o que são umas para as outras, mas já pressentem que o encontro não é por acaso. Foi Generosa que quebrou. Pode entrar em casa, ela disse. Quero ver como está. Não era um convite, também não era uma ordem. Era uma declaração de intenção que incluía minha presença como fato natural, sem fazer cerimônia disso, sem pedir permissão para mim, nem me oferecer. Foi o jeito mais gentil que já me trataram, sem precisar ser gentil em voz alta. Entramos os três. Dentro da casa, Generosa foi andando devagar pelos cômodos, com aquele andar de quem está relendo um livro que não abria faz tempo. Passou os dedos na parede de adobe com uma leveza de quem toca a pele. Parou na frente do fogão de barro e ficou olhando para ele por um tempo. Eu tinha limpado o fogão, tinha tampado as trincas menores com barro novo que misturei com capim picado, como aprendi a fazer de menina, e estava funcional, com a cinza do último fogo ainda dentro. Você cozinhou aqui, ela disse. Não era pergunta. Sim, ela assentiu para o fogão como quem assente para uma pessoa. Antônio ficou perto da porta, o chapéu nas mãos de novo, olhando tudo com aquela expressão fechada dos homens do sertão que sentem muito, mas falam pouco. Tinha uma tensão nele que eu não entendia ainda. Não raiva, não julgamento. Era mais parecido com dor, como quem está num lugar que machuca só de estar. Sentamos numa espécie de improviso que eu tinha feito. 2 bancos de tábua que achei no depósito e um pedaço de porta velha apoiado em 2 tijolos que servia de mesa. Generosa abriu a bolsa de tecido e tirou um pão de queijo enrolado em papel de jornal, ainda morno, e uma garrafa térmica de café. Colocou na mesa sem cerimônia, como quem serve em casa própria. Me ofereceu primeiro. Comi o pão de queijo com uma fome que tentei esconder e provavelmente não escondi. Bebi o café, que estava forte e doce do jeito que café do interior é. E enquanto comia e bebia, eles foram falando. Foi Generosa que começou. Antônio completava de vez em quando com uma frase curta, ou apenas concordava com um movimento de cabeça. Era desse tipo. Ela as palavras, ele os gestos, e juntos formavam uma linguagem completa. A terra era deles, disseram. Tinham comprado há muitos anos, quando ainda tinham força de sobra e filhos pequenos, e aquela ilusão que a gente jovem tem de que vai conseguir tudo que planeja. A ideia era construir uma propriedade de verdade, gado, plantação, uma casa boa. Mas a vida foi fazendo o que a vida faz, que é raramente o que a gente planejou. O dinheiro acabou antes da construção terminar. Antônio precisou voltar para a cidade e trabalhar em obra. E ficaram indo e vindo, fins de semana quando dava, feriadão quando tinha. A terra foi ficando assim, um projeto interrompido, um sonho em espera. Mas havia a filha. Quando Generosa disse isso, havia a filha. A voz dela mudou de um jeito que mudou também o ar da sala. Ficou mais pesado, mais quieto. Antônio baixou os olhos para o chapéu nas mãos e ficou estudando as dobras do couro como se nelas houvesse algo muito importante escrito. Marlene, disse Generosa. A mais nova, a que mais gostava daqui. Marlene vinha sempre que podia, mesmo quando os pais não vinham. Pegava carona com quem fosse. Dormia na casa do jeito que estivesse. Passava os dias andando pela propriedade com aquele jeito dela de enxergar o que os outros não enxergavam. Enquanto todo mundo via terra seca e projeto fracassado, ela via possibilidade.
Ela acreditava que havia água aqui, disse Generosa, com uma voz que tinha ao mesmo tempo orgulho e dor, que são coisas que no luto ficam para sempre misturadas. Ninguém acreditava nela, nem o pai. Dizia que era ilusão de moça nova que não entendia de terra, mas ela insistia. Dizia que sentia. Antônio não disse nada, mas o chapéu nas mãos ficou mais quieto. Marlene tinha um cavalo. Quando Generosa disse isso, alguma coisa em mim parou. Um cavalo que era dela desde novo, que ela mesma tinha domado com paciência, que conhecia a propriedade toda, como conhece a própria casa. Um animal estranho, ela descrevia. Não aceitava comida de mão estranha, não deixava qualquer um montar, mas com Marlene era diferente. Com Marlene era como se fossem uma coisa só. Como ele se chamava? Perguntei. A voz saiu mais baixa do que eu queria. Generosa me olhou. Ela não deu nome, disse. Dizia que nome é coisa que a gente bota em quem precisa de identificação, que ele já sabia quem era. O silêncio que veio depois teve um peso específico. Antônio levantou os olhos do chapéu e me olhou por um momento. Um olhar curto, direto, de quem está avaliando, se pergunta o que quer perguntar ou deixa quieto. Deixou quieto. Foi Generosa que continuou. Marlene morreu durante uma tempestade. Fazia 3 anos. Tinha vindo sozinha à propriedade, como sempre fazia, e a tempestade pegou ela de surpresa no meio do pasto. Dessas tempestades do sertão que chegam em 15 minutos e mudam tudo. Não foi raio, não foi árvore caindo. Foi o cavalo assustado com o trovão que derrubou ela. E ela bateu a cabeça numa pedra, sozinha, longe, sem que ninguém soubesse que estava ali. Encontraram ela 2 dias depois. O cavalo estava do lado, parado, esperando alguém chegar. Depois disso, disse Generosa, e a voz falhou 1 segundo antes de continuar. O cavalo sumiu, ninguém mais viu. Procuramos, perguntamos pelos vizinhos, nada, como se tivesse ido com ela. Antônio se levantou, foi até a janela e ficou olhando para fora, de costas para nós, com aquela postura de homem que precisa de um momento longe do que está sentindo para continuar de pé. Os ombros estavam tensos. As mãos, atrás do corpo, seguravam o chapéu com uma força desnecessária. Generosa me olhava. E eu sabia que estava na hora de falar. Comecei pelo começo. Contei da noite da ventania, do som dos passos no escuro, da silhueta na porta, do ferimento na perna e do pano que amarrei. Contei como ele desapareceu de manhã e reapareceu na estrada, me esperando. Contei do caminho que fez, do ponto onde parou, da terra que cedi quando coloquei a palma da mão. Contei da água. Contei do depósito que ele me levou a encontrar. Das sementes na lata de Nescafé, da decisão de plantar. Contei das noites em que aparecia quando eu estava mais baixa e de como eu me levantava quando ele estava me olhando, porque ficar sentada parecia errado. Contei da última noite, do temporal, dele fraco demais no meio do pasto, de como fiquei do lado até o amanhecer com água e pano, e de como, ao clarear, ele tinha sumido igual sempre, mas dessa vez sem voltar. Contei tudo. Generosa ouvia sem me interromper, com os olhos que foram enchendo devagar, sem derramar, daquele jeito que mulher que já chorou demais chora quando não tem mais muito sobrando, com uma contenção que é mais dolorosa de ver do que o choro aberto. Antônio continuava de costas na janela. Quando terminei, ficamos em silêncio os 3. Foi um silêncio diferente de todos os outros silêncios daquela história. Era um silêncio cheio, não de vazio, mas de muita coisa que não precisava de palavra para existir. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma verdade grande demais para ser dita em voz alta circula entre pessoas e cada uma sente o peso dela à sua maneira. Generosa fechou os olhos por um momento. Quando abriu, disse apenas: ela achou a água. Não estava falando de mim. Antônio se virou da janela. Tinha os olhos vermelhos, mas o rosto quieto, daquele jeito que homem do sertão fica quando está no limite e não vai cruzar. Me olhou por um tempo. Então olhou para o canteiro lá fora, visível pela janela sem vidro,
os pés de Feijão balançando levemente no vento. Pode me mostrar? Ele disse. O lugar da água? Me levantei. Fomos os três. O buraco tinha crescido com as chuvas das semanas anteriores. Eu tinha cavado mais, tinha colocado 4 pedras nas laterais para não desabar, tinha feito uma tampa improvisada de tábua para proteger do sol. Não era um poço de verdade, mas era o começo de um. Antônio ajoelhou na beira, colocou a mão dentro e ficou com os dedos na água por um tempo. Generosa ficou parada do lado, com a mão no ombro dele. Os dois olhando para dentro daquele buraco, como se nele houvesse algo muito além de água. Ela falava nesse ponto, disse Antônio, com uma voz que eu mal ouvi. Sempre mostrava esse ponto quando a gente vinha. Dizia, é aqui, pai. A água é aqui. Eu dizia que estava inventando história. Ficou quieto. Devia ter escutado ela. Generosa apertou o ombro dele. Não disse nada. Não precisava. Eu fiquei a uns 3 passos de distância, com aquela sensação de quem presencia um momento que não é seu, mas ao qual pertence de algum modo inexplicável. Porque aquele buraco era meu também. Eu que tinha cavado, eu que tinha carregado água todos os dias, eu que tinha cuidado daquilo como se fosse vida, que era exatamente o que era. Ficamos os 3 ali em silêncio por muito tempo. O sol foi andando no céu. Os pássaros foram fazendo barulho e parando. O vento trouxe aquele cheiro de terra que a terra daquele lugar tinha, específico, inconfundível, que nos meses ali dentro eu tinha aprendido a reconhecer como se fosse cheiro de casa. Foi Generosa que se levantou primeiro. Me olhou com aqueles olhos que tinham secado sem que eu percebesse, com uma expressão que não era exatamente sorriso, mas era da família do sorriso. Era reconhecimento, era gratidão, era alguma coisa que não tem nome em português, mas que a gente sente quando encontra onde não esperava encontrar. Por que ficou? Ela perguntou. Simples assim. Olhei para a terra, para o canteiro, para o buraco com água, para a casa que eu tinha varrido e consertado e acendido o fogão, porque foi o único lugar que não me mandou embora. Respondi. Generosa assentiu devagar. Antônio tirou o chapéu, olhou para o céu por um segundo e tornou a colocá-lo. Então me olhou com uma expressão que eu nunca mais esqueci. Não era a expressão de dono olhando para invasor. Não era a expressão de pai olhando para estranha. Era a expressão de quem está prestes a dizer uma coisa importante e está pesando cada palavra antes de soltar. Então fique, ele disse, mas com uma condição. Esperei. Cuide do poço. Não era exigência, era legado. Era a forma que aquele homem calado encontrou de dizer tudo que não conseguia dizer, que a filha tinha razão, que a terra tinha água, que alguém precisava continuar o que ela tinha começado e que esse alguém tinha aparecido de um jeito que nenhum dos dois sabia explicar, mas que nenhum dos dois ia questionar. Olhei para a Generosa. Ela assentiu. Uma vez. Firme. Eu assentei também. E foi assim, sem papel, sem assinatura, sem testemunha além da terra e do céu e do vento, que naquele momento passou pelas juremas com um som que parecia respiro fundo, que aquele pedaço de chão parou de ser lugar em que eu estava e virou lugar em que eu era. Naquela noite, deitada no chão de terra batida com o fogo baixo no fogão de barro, fiquei pensando no cavalo. Pensando nos olhos fundos que não tinham urgência nem medo, no passo lento e certo que me levava onde eu precisava ir sem que eu soubesse que precisava. Na última noite, quando estava fraco e ficou do meu lado mesmo assim, ou eu do lado dele, que talvez seja a mesma coisa. Pensei que há coisas que a gente vive e não sabe o que são enquanto está vivendo. O significado vem depois, devagar, como água subindo por fissura de rocha. Você não vê o movimento, mas um dia olha e está lá. Eu tinha cuidado dele na primeira noite sem ter nada para dar. Ele tinha me guiado depois disso durante semanas para tudo que eu precisava. E na última noite, quando estava no limite, eu tinha ficado do lado sem saber se ia resolver alguma coisa, porque era o que se fazia. Era o que eu sabia fazer com o pouco que tinha. E então ele foi.
como quem termina o que veio fazer. Não sei o que aquilo era. Sei que era real. As marcas de casco na lama eram reais, o pano molhado era real, a água do buraco era real e as sementes crescidas eram reais. Tudo que ele me levou a encontrar era real. O resto eu deixo para quem quiser acreditar no que quiser acreditar. O sertão tem dessas coisas. Coisas que acontecem no limite entre o que se explica e o que não se explica. E a gente que vive aqui aprende a não forçar a classificação. Aprende a receber o que vem e agradecer o que foi, sem exigir que o mistério se resolva em resposta que caiba na boca. Fechei os olhos com o cheiro de terra molhada, chegando pela janela sem vidro. E, pela primeira vez, o silêncio ao meu redor não pesava. Ele protegia. O tempo no campo não passa igual ao tempo da cidade. Isso eu aprendi naqueles meses e continuo aprendendo até hoje. Na cidade, o tempo é reto. Vai de manhã para tarde para a noite, numa linha que não dobra, medido por relógio e compromisso e o barulho constante de motor que não para nem de madrugada. No campo, o tempo é circular. Ele gira com o sol, com a chuva, com o plantio e a colheita, com o cio do animal e o amadurecimento do fruto. A gente não mede o tempo aqui, a gente o acompanha, que é diferente. Acompanhar é participar, não só observar. Fui aprendendo a acompanhar. Os primeiros meses, depois de Antônio e Generosa irem, foram de trabalho e silêncio e descoberta. Eles voltavam nos fins de semana, às vezes os dois, às vezes só ela, trazendo o que dava, um saco de farinha, um pedaço de carne seca, sementes que compravam na cidade, ferramentas que tinham guardadas na casa deles e que agora faziam mais sentido aqui. Antônio consertou a porta que não tinha porta, colocou um trinco novo. Generosa trouxe numa tarde uma cortina de algodão estampado de florzinha vermelha e pendurou na janela sem vidro, sem dizer nada, com aquele jeito prático de mulher que resolve as coisas sem precisar anunciar que está resolvendo. Fui aprendendo os ritmos daquela terra. Aprendi que o sol daquele lado da propriedade é mais bravo da 1 às 3 da tarde e que qualquer trabalho pesado tem que terminar antes disso. Aprendi que o chão perto das aroeiras é mais frouxo, mais fácil de trabalhar, porque as raízes delas vão quebrando a terra por baixo há décadas. Aprendi que tinha uma família de tatu habitando a ribanceira perto do depósito. Os via de manhã cedo, antes do sol esquentar, enfiando o focinho na terra com aquele ar concentrado de quem tem trabalho a fazer. Aprendi a gostar do pôr do sol daquele lugar de um jeito específico. Havia um ponto, um pouco mais alto que o resto, onde uma pedra grande e chata ficava à sombra de um pé de um buzeiro torto. Toda tarde, quando o sol começava a descer e ficava daquela cor que não é amarelo nem laranja, mas as duas coisas ao mesmo tempo, eu ia até aquela pedra e ficava sentada. Um buzeiro não dava sombra suficiente para proteger do calor. Era torto demais para isso, com os galhos indo mais para o lado que para cima, mas dava sombra suficiente para o rosto. E dali eu via o horizonte aberto, o capim dourado pelo sol de fim de tarde, as juremas que foram ficando mais verdes à medida que as chuvas voltaram, e o céu fazendo aquelas cores que o sertão faz quando quer mostrar que também sabe ser bonito. Ficava ali pensando em coisas que de dia não tinha espaço para pensar. Pensava no Geraldo. Com o tempo, o pensamento nele foi mudando de forma. No começo era só dor. Aquela dor aguda de ausência, que é como um dente arrancado, que a língua vai buscar o lugar do dente mesmo sabendo que ele não está mais ali. Depois foi ficando mais suave, mais parecido com saudade do que com dor, que são parentes próximos, mas não são a mesma coisa. Saudade tem uma certa doçura junto com a tristeza. Ela reconhece o que foi bom, não só o que falta. Pensava nos meus pais. Esse pensamento era mais difícil. Não porque eu tinha raiva. A raiva foi a primeira coisa que fui perdendo, não porque decidi perdê-la, mas porque raiva é coisa que precisa de energia para se manter, e energia eu estava usando toda em coisas mais urgentes. O que ficou depois da raiva ir embora
Era mais parecido com entendimento. Não perdão, que é palavra grande demais e que cada um resolve do seu próprio jeito no seu próprio tempo, mas entendimento. Meu pai era filho do medo. Tinha aprendido com o pai dele, que tinha aprendido com o pai dele, a proteger o que tinha do que parecia ameaça. E eu, naquele momento, parecia ameaça. Uma filha viúva jovem que voltava sem marido, num lugar onde a reputação da família valia mais que o sangue. Não estava certo, mas eu entendia de onde vinha. E minha mãe, era filha da obediência. Uma geração inteira de mulheres que aprenderam que o silêncio é forma de sobrevivência. Que ficar quieta é forma de não sofrer mais do que já sofre. Ela ficou quieta, e aquele silêncio tinha me expulsado. Mas aquele mesmo silêncio dela, e isso levei meses para perceber, tinha me empurrado para o único lugar onde acabei encontrando algo parecido com terra firme. Há uma ironia nessa vida que a gente só enxerga de longe. De perto, tudo parece só cruel. Afastado com o tempo passado e o chão mais firme sob os pés, às vezes você consegue ver que o pior que fizeram com você era também o caminho para o único lugar onde você precisava chegar. Não digo isso para absolver ninguém. Digo porque é verdade. E porque verdade que dói menos do que doía antes ainda merece ser dita. O poço cresceu. Antônio veio com um sobrinho dele que entendia de construção, e juntos passaram um fim de semana inteiro cavando, aprofundando, colocando as paredes de pedra que todo poço precisa para não desmoronar. Eu fiquei do lado a maior parte do tempo, às vezes ajudando, às vezes só olhando, porque havia algo naquele processo que eu precisava testemunhar. Era como ver uma coisa que eu tinha começado com as mãos ganhar uma forma mais permanente, uma forma que ia durar depois de mim. Quando ficou pronto, Antônio desceu um balde e trouxe água à tona. Era clara, mais clara que antes, porque agora o poço era mais fundo e pegava a água de uma veia mais limpa. Generosa a pegou com a mão em concha e bebeu, e fechou os olhos por um momento com uma expressão que eu não sei nomear e que nunca tentei nomear, porque algumas coisas são mais honestas sem palavra. Ela ia gostar de ver isso, disse Generosa, baixinho. Ela viu, disse Antônio. Generosa o olhou. Ele não explicou. Não era homem de explicar, mas eu entendi o que ele quis dizer, e acho que ela também entendeu. A plantação foi crescendo com as chuvas que vieram boas aquele ano. Um desses anos que o sertão tem de vez em quando, como se quisesse compensar os anos ruins com um bom de uma vez. O feijão deu mais do que eu esperava. Colhi 3 vezes durante a estação e ainda sobrou para guardar semente. O milho ficou alto, mais alto que eu, e balançava com o vento com aquele som seco e bom que milho faz quando já está maduro. A abóbora tomou conta da borda do canteiro como eu sabia que ia tomar, espalhando os ramos compridos pelo chão, e deu frutos grandes, cor de sol, que ficavam pesados demais para carregar com uma mão só. Comecei a vender o excedente para os vizinhos mais próximos. Não era muito. Não era nada que ficasse rico. Não era esse o ponto. Mas era a troca. Era eu oferecendo o que a terra me dava e recebendo de volta o que a terra deles dava, que é o modo mais antigo de relação que existe entre pessoas que dependem do chão. Uma vizinha chamada Domingas começou a vir toda semana trazer queijo e levar feijão, e nas trocas foram indo também conversa, e nas conversas foi indo conhecimento. Ela me ensinou a fazer beiju de tapioca do jeito certo. Eu ensinei a ela a mistura de cinza de madeira e água para afastar praga do canteiro, que tinha aprendido da minha avó e que funcionava melhor que qualquer coisa comprada em saco. Fui deixando de ser estranha. Não foi de repente. Não teve um dia específico em que eu acordei e pensei, hoje me tornei parte daqui. Foi gradual, como tudo que vale a pena é gradual. Foi acontecendo nas beiradas, nos pequenos gestos, nas conversas curtas, nos favores trocados sem conta. Foi acontecendo no corpo também.
A pele que ficou mais escura de sol, as mãos que ficaram mais duras de trabalho, a postura que foi mudando de alguém que anda olhando para o chão com vergonha para alguém que anda olhando para o chão com atenção, que é completamente diferente. Vergonha olha o chão para não ser vista, atenção olha o chão para ver. Havia uma coisa que eu fazia todo mês. No primeiro dia de cada mês, fosse chuva ou sol, eu ia até o poço e ficava um momento em silêncio antes de tirar a primeira água do dia. Não era reza. Não era de nenhuma religião específica, embora eu acreditasse em Deus do meu jeito, que é o jeito torto e cheio de dúvida e gratidão, misturadas que a maioria das pessoas do interior acredita, sem muita teoria, mas com muita prática. Era mais como reconhecimento. Era eu ficando parada na beira daquele poço, com a corda na mão e o balde ainda seco, reconhecendo em silêncio tudo que estava ali. A Marlene que acreditou na água quando ninguém acreditava. O cavalo que me trouxe até o ponto certo. A própria terra que guardou a água por todo aquele tempo esperando alguém que precisasse dela. Era eu dizendo, sem palavras, que sabia que não estava ali por acaso e que não ia esquecer disso. Generosa me viu fazer isso uma vez que tinha chegado sem avisar. Ficou parada longe, sem me interromper, e quando me aproximei, ela não disse nada sobre o que tinha visto. Só me olhou com aquela expressão dela, que era da família do sorriso, e disse: "Fiz café." E fomos tomar café. Mas numa tarde muito tempo depois, quando já tínhamos aquele nível de intimidade que se cria entre pessoas que passaram coisas juntas, sem precisar de muitas palavras, ela me disse uma coisa. Disse que Marlene tinha o hábito de fazer a mesma coisa. Todo primeiro dia do mês, ia até o ponto onde achava que havia água e ficava em silêncio por um momento antes de fazer qualquer outra coisa, como se pedisse licença. Ou como se agradecesse, mesmo antes de ter o que agradecer, porque ela acreditava que a água estava lá e que um dia ia provar. E agradecer antes de provar era sua forma de fé. Quando Generosa me contou isso, fiquei quieta por um tempo. Não sei o que dizer sobre coincidências. Não sei se existem coincidências ou se existem padrões que a gente não enxerga de perto, mas que estão lá, organizados por algo que não tem nome que eu conheça. O que sei é que aquilo me pegou de um jeito que me levou tempo para processar. A sensação de que eu tinha chegado naquele lugar não apenas para terminar o que Marlene começou, mas para continuar algo que ela era. Não ela em mim. Não estou dizendo isso. Mas algo dela no lugar, impressão que terra e casa e poço guardavam dela, esse algo tinha me reconhecido de algum jeito. Como reconhece quem é da mesma natureza. Duas mulheres que olharam para o mesmo pedaço de chão árido e enxergaram vida onde outros enxergavam fim. Talvez seja só isso, talvez seja mais que isso. Deixo em aberto, porque aberto é o estado honesto dessa questão. Tenho uma última coisa que preciso contar. Faz pouco tempo, não vou dizer quantos anos se passaram, porque o tempo aqui eu aprendi a não medir em número. Eu estava no canteiro numa tarde de calor brando. Daquele calor de fim de estação que não queima mais, só esquenta com preguiça, quando ouvi um barulho na beira do pasto. Parei. Ouvi de novo. Casco na terra. Fui devagar até a cerca. E lá, do outro lado, havia uma égua nova, magra, com uma cicatriz na perna dianteira direita, pelagem escura, olhos grandes e fundos que me olharam sem pressa e sem medo. Não era ele. Sei que não era ele. Era jovem demais, era fêmea, era outra história inteira. Mas havia algo nos olhos daquele animal que eu reconheci. Aquela quietude, aquela presença que não pede nada, mas está completamente ali. Aquele jeito de olhar que não é olhar de bicho perdido, mas de bicho que chegou onde queria chegar. Fiquei parada do outro lado da cerca por um tempo longo. Depois abri o portão. Ela entrou devagar, sem pressa, como quem conhece o caminho. Fui até o depósito buscar um pano limpo e água. Não porque o ferimento era grave, não era. Era só uma marca velha, já cicatrizando. Mas eu sabia o que se fazia. Tinha aprendido numa noite de ventania, anos atrás, com as mãos tremendo e o cantil quase vazio.
que quando um ser ferido aparece na sua porta no escuro, você cuida com o que tem. Não porque vai te salvar, mas porque é o que você é. E enquanto cuidava, com o sol descendo lá longe no horizonte e o capim dourado balançando e o cheiro de terra boa subindo do chão, pensei em tudo que aquele lugar tinha me ensinado. Que a água que parece impossível existe. Só precisa de alguém que acredite antes de ver. Que cuidar de algo quando você mesmo está quebrado não te quebra mais. Te conserta. Que pertencer não é ser aceito pelos outros. É criar raiz onde antes só havia ausência. Que algumas histórias não terminam. Elas continuam em outras mãos, outros pés, outros olhos que chegam sem saber que estão dando continuidade a algo que estava esperando por eles. E que o silêncio, esse silêncio pesado que me expulsou de uma vida e me empurrou para outra, não era punição, era direção. Meu nome é Teresa Bezerra dos Santos. No sertão, nome pouco importa quando a gente passa a ser aquilo que os outros dizem, e eu virei mau agouro. Mas aqui, nessa terra de Jurema e aroeira e poço fundo e canteiro crescido e pôr do sol que ninguém me tirou, aqui eu sou outra coisa. Sou a mulher que ficou, sou a mulher que cavou, sou a mulher que plantou sem certeza e esperou a chuva sem garantia, e cuidou do ferido sem ter nada a dar e ficou de pé quando queria dobrar. Não porque sou forte porque fiquei. E se você está ouvindo essa história de longe, se você está sentada na soleira de alguma vida que parece pequena ou errada, ou que alguém decidiu que não era sua, quero te dizer uma coisa só. A água está lá, talvez debaixo de um chão que parece seco demais para guardar qualquer coisa, mas está lá, cava.